Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Temos mais mulheres, mas temos rapazes aqui também, os guerreiros do departamento pessoal. A nossa última aula da base do DP. Já temos pessoas com saudade, inclusive eu já estou sentindo saudade de vocês. Mas eu preciso, né, passar esses últimos recados aqui para vocês hoje. E eu espero que esse seja o último contato da base do DP e que contatos maiores eles possam surgir a partir desse nosso treinamento, tá certo? Bom, quem estava aqui ontem? Quem estava aqui desde o primeiro dia? Quero ver no chat. Ontem eu estava vendo o chat de vocês, surgiram várias dúvidas. Depois eu vou lá no grupo tirar algumas dúvidas de vocês, porque teve algumas coisas que não deu para responder. A Sária tá desde o primeiro dia. Já somos até uma família! Adorei, Lari. Sou Sebastião do Passé. Muito bacana. A Arlete começou ontem, não tem problema. Quem começou ontem ou está sendo o primeiro dia hoje, tem a possibilidade de assistir o replay que vai ficar disponível até amanhã, tá bom? Mas na nossa aula de ao vivo de hoje, não fiquem aí, porque eu vou assistir o replay e por conta disso eu vou sair da aula ao vivo. Não façam isso, até porque na aula de hoje nós vamos liberar algumas coisas exclusivas para quem estiver ao vivo. Quem não estiver ao vivo vai perder. Existe uma coisa na faculdade que a professora de economia ensinou que não existe almoço grátis. E para você ter acesso a algumas coisas, você precisa abdicar de outras. Assim como a maioria aqui de vocês está desde o primeiro dia. Lá no primeiro dia a gente viu que tinha muito mais gente. Eu falei que esse número de pessoas iria diminuir. E isso é normal, que nem todo mundo está disposto a abdicar de tempo, de coisas pessoais para estar aprendendo. Mas vocês são os profissionais diferenciados. Vocês já passam à frente dessas pessoas que se inscrevem e não continuam. Não continuam. Eu li uma frase em um livro recentemente que os perdedores não são as pessoas que vão até lá e não dão certo. Os perdedores são as pessoas que desistem no meio do caminho. E aqui eu vejo que todo mundo que está aqui, ninguém quer sair perdendo com nada, tá bom? Mas vamos continuar porque o tempo de vocês, ele é precioso, assim como o meu. E vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu desativar aqui rapidinho o chat, um pouquinho, porque eu fico meio perdidinha. Depois eu reabro aqui para vocês. Quem está ao vivo a partir de hoje, quem participou das aulas anteriores, nós vamos liberar os materiais para quem estiver ao vivo hoje. Então, se você está aqui nesse momento, não saia, porque vai ser liberado na aula. E se você sair, não vai ser colocado no replay, não vai ser disponibilizado no grupo, ok? Bom, na nossa primeira aula nós aprendemos como manter, né, como ter um caminho a base necessária para você trilhar um caminho na sua carreira profissional no DP. Na aula de ontem, na aula de ontem, nós falamos quais são, né, sobre o processo de admissão, quais são os erros que podem acontecer e as consequências. Então, vimos ali os tipos de contrato. Teve gente que falou, eu nunca tinha, nem sabia desses tipos de contrato, de possibilidades. A gente debateu algumas questões aqui, né, trazendo até algumas coisas que eu costumo depois revisar a aula. Eu falei, gente, por que eu falei nesse formato? Mas eu gosto de trazer essa linguagem sem muito filtro, porque eu sei o que é que vocês passam, às vezes, de raiva, de orientar a empresa não quer seguir com aquela orientação. Eu sei das situações que a gente passa no dia a dia. E aí, vão achar que o DP é o profissional que é mimizento, que é o profissional que só faz reclamar. Mas não, é nosso papel. É o nosso papel estar aqui orientando as empresas para depois o João não falar. Olha, eu não contratei o Francisco na empresa porque a empresa, ela não. A profissional do departamento pessoal disse que não precisava porque ele está recebendo seguro-desemprego.
Então, nosso intuito aqui, nosso principal intuito como profissionais do departamento pessoal, nós trabalhamos para empresas, tá? Eu gosto de falar isso. Dentro da mentoria, eu falo para os alunos, inclusive, que um dos princípios do direito do trabalho é a proteção dos direitos do trabalhador, né? Que o empregado é a parte mais fraca da relação. Mas, em comparação a isso, em paralelo a isso, eu sou remunerada pelas empresas. Eu sou remunerada pelas empresas. Quando eu falo remunerada pelas empresas, não quer dizer que eu vou fazer coisas que a empresa quer porque eu quero passar a mão na cabeça das empresas. Não é isso. Mas eu preciso entender o melhor formato para que a empresa possa aplicar a legislação trabalhista, que venha beneficiá-la e que venha também cobrir possíveis, né, riscos. Nosso trabalho, ele é preventivo. Nosso trabalho no DP, ele é preventivo. Ele previne um passivo trabalhista, que foi o que nós falamos hoje, e vamos dar continuidade um pouco durante a aula de hoje, tá bom? Bom, gestão da folha de pagamento, cuidados que você precisa ter. Não é o sistema de folha não vai adiantar se você não souber de alguns detalhes que eu vou contar para vocês aqui hoje, tá? Então, alguns cuidados que eu preciso ter na folha de pagamento quando eu vou ser a profissional responsável pela execução dessa tarefa. Então, a folha de pagamento é uma das rotinas operacionais de responsabilidade do departamento pessoal, sendo responsável pela remuneração correta dos trabalhadores e pelo cumprimento das obrigações fiscais, das obrigações previdenciárias, não é só pagar o empregado, tá? Não é só pagar o empregado da empresa. E é necessária uma correta gestão da folha de pagamento, pois erros na folha de pagamento podem acarretar sérias consequências, além de impactar negativamente a relação com os empregados. Gente, ninguém quer ter um empregado no pé. Principalmente quando ele está certo de algo que ele tem direito. Vamos falar aqui a verdade, né? Como eu sou, gosto de falar direto ao ponto. Você gosta de ficar você gosta de ao ser contratado, a empresa não te pagar, ou se você contratar um serviço, você não ter acesso àquilo que você contratou? Acredito que ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta disso. E pode ser que você, ao longo não só aqui da nossa aula, ao longo da sua vida profissional no departamento pessoal, você percebeu às vezes que tem até algum direito que quando era CLT você não teve acesso porque você não tinha conhecimento. E isso acontece com muitos trabalhadores no Brasil. Eu mesmo fui uma dessas. Quando eu tive meu primeiro emprego na CLT, a empresa fez alguns descontos na folha de pagamento. E depois de muito tempo, já não podia mais acionar juridicamente. Mas depois, quando eu tive conhecimento, eu vi que a empresa tinha atitudes incorretas. E que eu poderia ali, por ser um direito previsto na legislação, eu poderia ir até a justiça e solicitar. Mas eu não tinha conhecimento disso. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Pior que isso, quando você descobre depois que você tinha direito e você não foi atrás, é você descobrir que você prejudicou uma pessoa. É péssimo. Falando porque eu já fiz isso, sem ter conhecimento. Já passei orientação para a empresa e estava errado, eu tive que ligar para o cliente e falar que está errado. O erro, ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo. Só não vai errar quem não tentar. Quem quiser ser profissional perfeitinho, infelizmente, até para você fazer um bolo, que pode ter gente que acha que é fácil, né? Eu já fiz, mas alguns não sabem. Então, bom, errei na receita do bolo. E na folha de pagamento não é uma receita de bolo. Não é somente medir a quantidade de farinha, dos ovos, a quantidade de leite, qual é o recheio que você vai colocar, qual o tempo que você... Não é assim. Porque se você seguir a fórmula matemática dentro da culinária, fazendo um bolo, dá tudo certo. Né? Se você seguir certinho ali, milimetricamente, é para dar certo. Mas pode acontecer fatores externos, né? O seu forno não está tão adequado, enfim, diversas situações que podem acontecer e isso, o bolo desandar.
né? O bolo ter ele desandar. A mesma coisa na folha de pagamento. Só que na folha de pagamento, ele envolve questões mais sérias que não é um bolo. O bolo eu posso simplesmente vou ter um prejuízo, um desperdício do material, né? Eu vou ter que fazer um outro, mas é muito mais fácil você fazer um novo bolo. Só que quando se trata de folha de pagamento, eu estou tratando de salários de trabalhadores que muitas vezes recebem pouco. A gente falou aqui da média salarial, né? Se a média do DP é pouco, imagine para os profissionais que trabalham ali com uma mão de obra que não tem tanta qualificação. É pior ainda. Infelizmente, é pior ainda. E eu não estou aqui querendo trazer que a profissão é melhor que a outra. Não é isso. Já falei para vocês que eu era operadora de caixa. Meu pai era pedreiro, tá? Só que a remuneração, a gente sabe que a remuneração no país é muito ruim, para quem não tem ainda qualificação. Então, a folha de pagamento, você no DP precisa entender que ela deve estar em conformidade legal, seguindo as regras, principalmente as seguintes legislações. Essas são as principais. Existem outras, principalmente com relação à norma coletiva do trabalho, que é a convenção coletiva que nós falamos aqui também ao longo da nossa base do DP. Então, quais são as principais legislações que eu preciso ter conhecimento? Vou precisar decorar, Miriam? Não. Só se você for o super gênio da lâmpada mágica e fazer milagre. Eu não faço milagre, tá? Então, eu tenho que entender da CLT. Eu preciso decorar? Não. Eu preciso entender. Se eu for pesquisar, como é que eu faço a busca? Como é que eu faço o acompanhamento se mudou algo ou não? Então, a CLT, ela aprova as consolidações das leis do trabalho. São diversas leis que foram consolidadas, ou seja, foram mescladas, foram tomadas dentro da CLT. Então, ali, lembra que teve uma época, né, que foi em 2017, chamada Reforma Trabalhista. Pode ter pessoas que estão no DP agora. Tem um aluno da mentoria da turma 16, que está finalizando agora, que ele, inclusive, é recente no DP. Ele não chegou a ver GFIP, porque ele iniciou no DP a partir de março agora. Então, vão ter profissionais aqui que não sabem o que eu estou falando. Falando da reforma trabalhista, foi uma alteração que houve na legislação em 2017, que foi a alteração maior que existiu na CLT com relação ao volume, com relação ao volume ao volume de alterações na legislação. De lá para cá, a CLT já foi alterada, Miriam, diversas vezes, mas não com o volume como foi na reforma trabalhista, tá? A Lei 8.212, IN 2110 de 2022, ela estabelece sobre as normas gerais sobre a tributação das contribuições previdenciárias. Então, quando eu faço a folha de pagamento, eu preciso entender quais são as parcelas que integram a base de cálculo do INSS, o que é que deve ser tributado ou não, quais são as regras, né? Quais são os casos de afastamento, se for o caso também. A Lei 8.036, de 1990, ele vem regulamentar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS. Então, eu preciso entender quais são as parcelas que integram o FGTS, que devem ser calculados o FGTS. Por exemplo, o aviso prévio indenizado, ele não incide INSS, mas incide FGTS. Então, eu preciso entender um pouco dessas legislações, não preciso decorar, mas preciso começar a ter conhecimento sobre esse assunto, tá? Para executar a folha de pagamento. Porque é péssimo, e eu já fiz isso. Por que que calculou tal coisa? Não sei, foi o sistema. Sabe o Alto da Compadecida? Eu gosto muito, eu sou do Nordeste, já falei para vocês. E eu gosto muito desse, não sei, só sei que foi assim. Mas no DP não dá para ser assim. Não sei, o sistema calculou assim. Eu preciso entender por quê de cada coisa. Qual o sentido daquele lançamento, tá? Deixa eu tentar aqui limpar. Fico agoniada.
com essa para todos. E o regulamento do imposto de renda, que foi atualizado recentemente em 2018, ele dispõe sobre as regras do imposto de renda que vai ser retido na folha de pagamento caso o empregado ele seja, né, ele tenha retenção de imposto de renda. Então, todo ano, a Receita Federal e a Previdência Social vão publicar, pelo menos é para ser todo ano, tiveram situações de atraso, em 2014 até 2023, houve um atraso, 2015 para 2023, houve um atraso do imposto de renda, que foi o caso especificamente, mas, regra geral, todo ano, a Receita e a Previdência vão publicar as tabelas de INSS e tabelas do imposto de renda com as atualizações, assim como a tabela do salário família. E o FGTS, Mira, tem tabela? Não. O FGTS ele é uma alíquota única de 8%. As demais, INSS e o imposto de renda, ele utiliza uma sistemática chamada tabela progressiva do IR. Onde nessa tabela progressiva, o INSS, por exemplo, ele tem um limite máximo, que é o chamado teto do INSS, para que seja efetuado o desconto da Previdência Social, tá? Já o imposto de renda, não, ele não possui limite. Então, eu tenho que ali apurar, de acordo com o valor da remuneração do empregado, valor da remuneração mensal, quanto esse empregado teria de direito. Então, observem que não dá para ser apenas uma fórmula de bolo. Não dá para ser apenas, eu vou fazer um bolo de chocolate e a folha de pagamento todo mês vai ser um bolo de chocolate. Não é assim, porque depende de outras questões que você, às vezes, não tem como prever. Não tem como prever, tá? Ontem mesmo, depois da nossa aula, eu fui fazer uma comunicação de acidente de trabalho. A funcionária se acidentou ontem ao se deslocar do trabalho para casa. Não, de casa, foi do trabalho para casa. Sofreu um acidente de trabalho. Era uma folha de pagamento que não teria alterações, não teria variáveis. Só que esse mês vai ter, porque a funcionária sofreu um acidente de trabalho. Quando eu falo de folha de pagamento, estou falando da remuneração dos trabalhadores, né? São pessoas e que às vezes vão ter variações, vão ter coisas que vão alterar a base de cálculo da remuneração mensal. Então, eu preciso entender dessas regras aqui no momento de fazer a gestão da folha de pagamento, ok? E não dá para falar de folha de pagamento sem ter ciência aqui de que existem parcelas que vão alterar essa remuneração. Primeira coisa que vocês precisam entender, quem está começando no DP, é diferente o conceito de salário e de remuneração. Salário é o salário básico, sem o salário que foi acordado no contrato de trabalho, o contrato que está ali expresso, explícito. Já a remuneração é o acréscimo, o salário com as variáveis que podem tanto somar, que vão aumentar a base da remuneração, quanto descontos. Isso mesmo, os descontos eles também incidem, eles também podem sofrer alteração na remuneração, como por exemplo as faltas. Eu posso ter um empregado, ele tem um salário base, a remuneração mensal de R$ 2.000. Só que aí, esse mês ele teve desconto de falta injustificada que deu R$ 200. Então, a remuneração dele já não vai ser mais 2.000, vai ser 1.800. Então, vai reduzir a remuneração porque ele teve falta injustificada naquele mês, certo? Então, eu trouxe aqui as principais parcelas que integram a remuneração. As horas extras, o adicional noturno, o descanso semanal remunerado, as gratificações, as gorjetas, adicional de cargo de confiança, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência, adicional de sobreaviso, adicional por tempo de serviço, salário substituto,
O vale transporte também ele pode integrar remuneração, assim como o vale alimentação, dependendo da forma de pagamento, certo? Então, eu preciso entender que essas parcelas aqui, quando existem em pagamento na empresa, elas podem alterar o cálculo da remuneração. Isso aqui é o básico do dia a dia dos empregados, né? O empregado ele pode ter, às vezes, hora extra e você nem sabe. Eu tive um caso de um cliente que ele foi demitir o empregado, isso tem uns 3 meses, mais ou menos. Foi. Aí ele me ligou, falou assim, Miriam, o cliente de terceirização. Miriam, eu queria que você incluísse aí 40 dias extras do funcionário na rescisão. Falei, 40 dias extras? Não entendi nada. Mas não é assim, 40 dias extras, eu vou lá criar uma rúbrica, 40 dias extras, vou lançar e vou pagar de acordo com o gosto do cliente. Eu, na minha cabeça, né? Provavelmente o funcionário estava sem registro, era o que eu acreditava, o funcionário estava sem registro, e nesse, sem registro, ele quer pagar esses dias que o funcionário período ficou empregado ficou sem registro, sei lá, 1 mês e 10 dias. Na minha cabeça era isso. Ter ficado 1 mês e 10 dias sem registro. Aí eu liguei e falei, não, mas como eu não vou ficar por dedução, não vou ficar deduzindo, eu não tenho bola mágica, bola de cristal para saber o que a empresa quer pagar. Por que que ela quer pagar? Ninguém quer pagar 40 dias extras para o empregado. Ninguém quer pagar nada a mais para ninguém, não é isso? Ninguém quer pagar nada a mais. Você quer pagar imposto a mais? Ninguém quer pagar mais. O empregador muitas vezes não quer pagar nada a mais. Ele quer pagar o certo. Quando não quer pagar menos. Mas a mais é muito difícil. E aí eu liguei para saber, olha, por que que... queria entender por que que vocês estão pedindo para lançar esses 40 dias extras no empregado, porque eu não entendi qual o motivo desse pagamento. Não é assim, lança aí. Mas, gente, aí depois eu justifico como é que eu faço cálculo? 40 dias extras. Aí, gente, juro por Deus, eu fiquei para morrer. Porque na minha cabeça seria 40 dias extras. Eu ia pegar o salário, dividir por 30 e multiplicar por 40 dias. Na minha cabeça seria isso. Aí ele falou para mim, Miriam, acontece o seguinte. Esse funcionário, ele está com horas extras e nós não capuramos. Agora que ele pediu demissão, ele está reclamando com a empresa que a empresa nunca pagou as horas extras e também não teve compensação. Não teve nenhum regime de compensação. Nesse cenário, como não houve a compensação, eu quero que você eu fiz um levantamento aqui pelo que eu tenho de informação do ponto dele, pela quantidade de horas que ele tem, dividir por 8 horas, quantidade de horas total dividir por 8, vai dar 40 dias. Eu falei, mas a hora extra não é feito cálculo assim. Você me manda a informação do ponto que você tem, que eu vou calcular as horas extras no formato devido. Pelo meu cálculo, gente, juro por Deus, daria, se fosse o que eu estava pensando de salário dividir por 30 multiplicar por 40, daria em torno de, acho que era R$ 2.500. Se eu não me engano, 2.500, 2.600 e pouco. Quando eu fui apurar a quantidade de horas extras na real, deu quase R$ 7.000 para o empregado receber. Quase R$ 7.000 para o empregado receber. Eu não posso simplesmente o empregador falar assim, pague aí 40 dias. Vamos. Vai, Juliana, lança aí 40 dias de salário na rescisão do empregado. Lembra que eu falei da professora de economia? Não existe almoço grátis, gente. Ninguém paga nada mais para ninguém, não. O empregador não quer pagar nada para o empregado, nem o empregado quer fazer nada além para o empregador. É o que está no contrato. Você me contratou, você me paga. E eu vou prestar o serviço, vou prestar o trabalho. É uma retribuição pelo trabalho feito. E o que é que o empregador queria? Queria pagar 40 dias. 40 dias é diferente de, no caso, eu não lembro a quantidade de horas extras, mas foi um mundo de hora extra. É que eu não tenho informação agora, mas cada dia, se eu não me engano, cada mês um ia dar 30 e pouco, o outro ia dar 50 e pouco. Aí vocês podem falar, Miriam, mas a CLT não fala que é limitada a 2 horas diárias? Não é 2 horas diárias, não é isso?
Não tem um limite de 2 horas diárias para fazer horas extras? Mas se ele de fato fez a quantidade de horas extras que ele tem que receber, existe um dos princípios que regem também a jurisprudência do trabalho, que é o princípio da primazia pela realidade. Ah, eu tenho na CLT dizendo que é 2 horas extras, mas o empregado fez 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você vai pagar só 2 horas extras porque está na CLT? Não. Ah, Miriam, mas e tá pagando mais e aí vai dar algum problema? Pode dar problema. Pode dar problema, mas o empregador ele assume o risco da atividade econômica dele. O que não posso é o empregado sair prejudicado, que ele já estava sendo prejudicado. Ele trabalhou 8 meses sem o recebimento das horas extras que seriam devidas a pagamento até o quinto dia útil, já que ele não tinha banco de horas. Então, o prejuízo ele já aconteceu para quem? Para o empregado. O mínimo. O mínimo é o empregador pagar. O mínimo. Não está fazendo mais que obrigação. E se eu lanço 40 dias como ele me pediu, eu ia trazer um prejuízo ali de quase 5 mil reais para o empregado. Então, não é porque o empregador fala para você. Deixa eu ver quem está aqui na minha frente. Gosto de trazer exemplo. Alisson. Alisson fez o pego para de exemplo. Não é porque o empregador, Alisson, fala para você para lançar 40 dias de extra, 40 dias extra para o empregado, que você vai pegar o salário, dividir por 30 e multiplicar por 40 dias. Tem que tentar entender por que daquilo, tá? Tem que tentar entender qual o motivo. Me conta aí, eu gosto de falar com o cliente assim. Tá, beleza. Mas antes de eu lançar, me conta aí o que foi que ficou acordado com o empregado. Só para eu tentar te orientar no melhor formato possível. Que às vezes, gente, eu já tive situações também na empresa querer pagar algo, coisas que não eram devidas, né? Hoje mesmo uma aluna perguntou lá no grupo da turma 16. Miriam, como é que eu faço a apuração? Falamos ontem, nada foi da jornada tempo parcial. Como eu faço para saber o salário do empregado da jornada tempo parcial? Passei para ela como era para calcular. Ela me mandou, falou assim, ó, é isso aqui que eu coloco no sistema? Eu falei, é isso. Aí ela me mandou, falou assim, por que esse salário está tão alto? Ela, não, porque o empregador decidiu pagar essa base um pouco maior do que eu piso. Eu falei, então bacana. Então, mas isso não é o grande, não é o normal. Às vezes a empresa quer pagar o certo. Ela não quer pagar nem a mais e nem a menos. Ela quer pagar o certo. E aí o nosso papel é o quê? Orientar, pagar o certo. Se essa empresa, ela chega, o empregado vai para a justiça. Ela vai para a justiça. O empregado vai para a justiça e fala lá, recebi aqui, ó, R$ 2.500, mas eu tinha direito a 7.000. A empresa fala, mas eu pedi para minha contabilidade. Mas ela não explicou o porquê que eu queria lançar os 40 dias. Então, vocês que estão aí do outro lado, precisam, no momento de lançar a folha de pagamento, precisam ter ciência do que vocês estão lançando. Ah, lança aí uma ajuda de custo. A gente estava falando ontem de ajuda de custo, né? Lança aí uma ajuda de custo. Lança aí R$ 200, R$ 500 de ajuda de custo para o empregado. Mas aí eu pergunto, e teve o custo? Quando eu ajudo por um custo, eu tenho que ter um custo. Eu nem trouxe aqui, porque a ajuda de custo não integra a remuneração. Então, para fins de não tributar, não integra. Mas eu preciso entender e não ser um modo piloto automático. E quando eu lanço ajuda de custo, eu tenho que ter um custo. A ajuda de custo é um reembolso. É um reembolso, certo? Hoje eu tô bem incisiva. Hoje eu tô. Porque às vezes passa aqui um nervoso, às vezes passa aqui umas situações. Hoje mesmo tem uma funcionária. A funcionária, a funcionária está aqui questionando, está aqui reclamando que ela está com o FGTS bloqueado. Primeira coisa na minha cabeça, eu falei, ela está com saque aniversário. E ela sabe que ela tem saque aniversário. De ter certo, saque aniversário. Então não é simplesmente ver a situação, ah, não vou lançar. Ah, não, meu Deus, a funcionária está com o FGTS bloqueado. Vou lá na caixa correndo procurar saber o que foi.
Não precisa nada disso, tá? Tem que ter cautela, respirar. No final dá tudo certo. E aí eu falei que tinha cálculo, né? Bora, é com vocês. Eu quero que vocês calculem o salário base. O salário base já tem ali, na verdade, R$ 2.000, insalubridade 20%. E eu quero que vocês calculem 10 horas extras em junho de 2024. Junho, era 6 de julho, mas eu botei junho. Vou até habilitar o chat agora. Mas foquem aqui na resposta, tá? Qual o valor dessas horas extras aqui? Ixi, como é que habilita agora o chat? Hum, Boa pergunta agora aqui. Pronto. Quanto vai dar essas horas extras aqui do empregado? Quero que vocês me mandem. Boa pergunta, Milena. 50%. Boa pergunta, Débora. Gostei, viu? Gostei. 220. Pode colocar 220. Teve algum feriado na cidade? Vamos colocar que teve um feriado. 24/6. São João. Eu gosto assim. Calma, Lu. A gente vai calcular. Jornada de 180. Estou sem calculadora. Calculadora do celular, Irna. Calculadora do celular, do computador. Vamos responder as primeiras perguntas aqui sobre horas extras. Carga horária 220 horas, tá? 180 horas permite hora extra? Depende. 180 horas permite hora extra? Depende, Arlete. Porque se for jornada a tempo parcial, não. Se for jornada normal, que a empresa quis reduzir a jornada, pode. Nesse caso, 24 não é feriado nacional, conta sim. Vamos dizer que foi aqui na Bahia. Na Bahia foi feriado. A base salarial, o salário base é R$ 2.000. Assistindo na cama, deu muita febre. Milena falou 136,35. Melhoras, Priscila. 1 minuto, que eu vou fazer a memória de cálculo, mas eu quero que vocês mandem aqui a resposta. Vamos lá? Vou fazer aqui para a gente ver. Deixa eu fazer aqui um. Quando eu era na faculdade,
na, na escola, chamava prova dos 9, né? Vamos ver aqui a prova dos 9 da hora extra. Eu preparei aqui, gente, né? Não tem gabarito, tá? Vocês estão vendo aqui que eu deixei só a formatação aqui para ficar bonitinho, para otimizar. Primeira coisa aqui, primeira coisa. O salário base é 2.000 e eu tenho insalubridade de 20%. Para achar a base de cálculo das horas extras, que é o primeiro ponto aqui, eu vou colocar 2.000 do salário base mais a insalubridade. Miriam, por que insalubridade? Porque a insalubridade ela incide na base de cálculo, porque ela é um adicional. Está lá na súmula 139 do TST. Então, quanto é que eu vou incidir aqui? Ó, deixa eu pegar aqui a calculadora, que eu estou fazendo aqui junto com vocês também. 282,40. Então, 2.282,40 é a base de cálculo das horas extras. Depois eu vou para o segundo passo. São 3 passos para calcular as horas extras. Eu tenho que achar o valor da hora normal. Então, aqui considerando que eu coloquei que o exemplo seria por 220, vou pegar os 2.240, 2.282,40 e dividir por 220. Esse divisor ele vai ser sempre 220? Não. Depende da carga horária semanal do empregado. Então, aqui nesse caso vai ser quanto? O valor da hora normal. 2.282,40 dividido por 220. Então, para cada hora trabalhada, esse empregado ele recebe R$ 10,37 aproximadamente. E agora para a hora extra. R$ 10,37 multiplicado por 1,5, que é o multiplicador da hora extra, 50%, que eu coloquei que era 50%, vezes 10 horas. Cento e 55,62 aproximadamente. Certo? 155,62. Aqui é da hora extra. E tem uma outra parcela que quando eu tenho hora extra eu tenho que pagar, que é o DSR. Né? Vamos fazer aqui. Não deixa pedir o DSR, mas vocês são maravilhosos. No caso do DSR, como é que vai ser? Eu vou achar total das horas extras dividido em insalubridade pelo salário mínimo, tá, gente? Hum, Eula. Eula. Dividido pela quantidade de dias úteis multiplicado pela quantidade de dias não úteis. Então, vai ser como aqui? 155,62. Vou para o calendário. Hora extra é no calendário. É no calendário, não é por aproximação, não é com dedução, não é fórmula de bolo. Hora extra não é fórmula de bolo. Vamos ver? Então, aqui, 30, foram 30 dias. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 domingos, 6. Dividido por 24 vezes 6. Dividido por 24 vezes 6. Então, 155,62 dividido por 24 vezes 6. 38,90 aproximadamente. Então, vocês observam que, olha a diferença. Se eu pego somente os R$ 2.000, divido por 220 e multiplico por 1,5 vezes 10 horas, vai dar 136,33. Só que o valor da hora extra certinha, correta, como diz que deve ser, eu vou ter aqui um prejuízo de R$ 19,25 no empregado.
Mas eu não estou falando aqui somente, Miriam, mas R$ 19 não é nada. Mas coloca aí R$ 19 ao longo do contrato de trabalho. Eu coloquei 10 horas, pode ser 30, pode ser 50. Nesse caso do cliente que ele queria pagar 40 dias de extra, se eu colocasse aqui, ó, vamos colocar 2.000, dividir por 30, multiplicado por 40 dias, vai dar 2.666. Considerando que esse empregado ele teve, né? Colocar 20 horas por mês, por 6 meses, vai dar 120 horas. 155,62 multiplicado por, eu falei quantas horas? 30. Ai, me perdi agora. 20 vezes 120. R$ 18.000. Por que você colocou 24 dias úteis? Por que você colocou 24 dias úteis? De acordo com a legislação, os sábados são dias úteis. Os sábados são dias úteis, gente. Por mais que o empregado ele não trabalhe, sábado é considerado dia útil. Sábado é considerado um dia útil. Domingos e feriados são os dias não úteis, tá? Então, quando eu vou apurar o DSR, que eu nem coloco, é DSR, tá, gente, aqui? DSR, eu tenho que apurar o valor da hora extra dividido por 24 dias, que é a quantidade de dias úteis do mês de junho, multiplicado pelos domingos e feriados que aconteceram nesse mês. Se não tiver feriado nenhum, então seria 25 por 5. Não depende muito de cada mês. Depende muito de cada mês, certo? Mas observa aqui que já tem uma diferença. Observa que tem uma diferença aqui na apuração. Então, muita gente, eu sei que muita gente acaba utilizando de forma incorreta, porque não tem ideia. Isso aqui pode acontecer no caso da periculosidade também. O salário mínimo, de acordo com a CLT, ele é a insalubridade, de acordo com a CLT, é pelo salário mínimo. Se a convenção, se a convenção, ela determina outro fator, aí entra a questão do princípio da condição mais favorável para o empregado. Aqui dentro da nossa base do DP e da mentoria DP na prática, nós trazemos a regra geral. A regra geral. Condição mais benéfica. Exatamente. A condição mais benéfica. Então, eu vou analisar, eu tenho a CLT falando que é salário mínimo e tenho a minha convenção do sindicato da categoria, que é específico para a minha categoria econômica da empresa. E na convenção ela fala, nessa convenção ela fala o quê? Posso pagar, devo pagar sobre salário mínimo. Então, eu vou analisar, tenho duas legislações, eu coloco, deixa eu falar, duas legislações. Eu tenho uma falando que é salário mínimo, a base de cálculo, e a outra falando que é salário base. O que é melhor para o empregado? Depende do salário dele. Se o empregado, por exemplo, ele receber menos que o salário mínimo, porque ele é tempo parcial, nesse caso vai ser melhor a CLT. Então, observa que até para a gente debater sobre insalubridade depende, tem vários pontos de vista, por isso que não é uma fórmula de bolo. Por isso que eu não posso passar aqui como uma fórmula de bolo, porque depende de várias coisas. Quero que vocês anotem essa frase. Porque isso passou a fazer sentido na minha vida, e quando eu percebi isso, eu parei de verificar o DP, de enxergar o DP como algo mecânico. No DP, tudo depende. Depende de vários fatores, depende da convenção, depende do salário. Ele fala que é salário mínimo, mas se for um salário mínimo de São Paulo, por exemplo, salário mínimo de São Paulo é um salário. Então, tá vendo que depende de várias situações? Eu não posso olhar de forma mais macro, eu tenho que trazer macro para vocês. Porque eu não tenho como saber esses pormenores de cada convenção. Só que eu preciso passar para vocês que você, no momento de calcular a folha, você tem que saber os pormenores. Você vai precisar saber os pormenores de cada convenção. E esse é um dos principais dores dos profissionais de DP.
E aí eu comentei lá no grupo, né? Que eu teria um checklist. Esse material vai ficar disponível para vocês, como eu falei. De 20 passos para fechamento da folha. Primeiro, a folha de pagamento, ela começa a ser fechada ao longo do mês. Então, observa que eu falei para vocês. Ontem eu fiz um lançamento, né? Uma comunicação de acidente de trabalho. Aquela comunicação de acidente, ela vai interferir na minha folha de pagamento. Se o empregado ele tem, por exemplo, se tem uma admissão, ela vai interferir no cálculo da minha folha de pagamento. Se eu tenho um empregado de férias, um empregado afastado, eles vão interferir no cálculo da minha folha de pagamento. Se eu tenho uma rescisão, um empregado que está, um exemplo, com a suspensão disciplinar, se o empregado ele está tem um funcionário aqui na empresa que está por situação de cárcere, ele vai interferir no cálculo da minha folha de pagamento. Então, tudo que vai movimentar, as movimentações que vão acontecer ao longo do mês, eles vão interferir no cálculo da folha de pagamento. Então, a folha ela é montada diariamente, de acordo com a rotina da empresa. Então, as admissões, as férias, o 13º, caso ele seja pago antecipado, as rescisões, os afastamentos, são coisas que vão interferir no cálculo da folha. Mas aqui eu trouxe os pontos relativos a lançamento, a apontamento. São os pontos principais de atenção que vocês precisam checar na folha de pagamento. Conferir o lançamento, conferir e calcular os lançamentos da folha, sejam eles importados ou lançados. Ah, Miriam, eu tenho que fazer a apuração do ponto para saber quantas horas extras o empregado tem que ter. Então, eu tenho que ter atenção a isso. Aí, eu tenho que verificar se a empresa tem comissão. Tenho que lançar a comissão. Não é nada que vem automaticamente, gente. Quem tem sistema para importar essas coisas vêm automaticamente, maravilha. Mas isso não é a maioria. Até porque aqui eu já verifiquei com vocês, muitos trabalham em escritório contábil, que tem contabilidade terceirizada e que trabalha ali com micro e pequena empresa. Tem o cliente que manda o ponto pelo WhatsApp. Então, essa é a realidade das empresas, certo? Conferir horas extras, conferir horas noturnas ou adicional noturno, conferir faltas injustificadas, conferir o DSR, que é o descanso semanal remunerado, saber quantos dias úteis teve no mês, quantos não teve. Verificar a pensão alimentícia, caso o empregado tenha, qual é a base de cálculo daquela pensão, se tem direito a descontar sim ou não. Verificar as contribuições sindicais, assistenciais, confederativas, que agora, né? Agora patronal também. Conferir o desconto do INSS no caso de uma empresa com grandes volumes de funcionários. Caso do Genilson aqui, falou ontem. 400 funcionários. Nesse caso, o INSS, imposto de renda por amostragem, não dá? Aí você vai, eu vou fazer uma amostragem esse mês, tenho 400 funcionários. Vamos pegar aqui um percentual de 10% dos primeiros funcionários, no próximo mês os outros. E a gente vai fazendo uma análise ali de todos os empregados de tempo em tempo. Imposto de renda do mesmo jeito. Conferir os convênios para envio para o E-Social, plano de saúde, alimentação, refeição, vale transporte, para ser lançado na folha. Conferir o fechamento e cálculo do INSS. Se eu calculo a hora extra, se eu calculo a insalubridade incorretamente, vai interferir no cálculo do INSS, do FGTS, do Imposto de Renda. Conferir a desoneração da folha de pagamento, caso tenha, caso seja prorrogado, né? Não sei se vocês sabem que se alguém tiver empresa de desoneração da folha, ainda está no impasse se vai prorrogar sim ou não. Checar o fechamento do IR, enviar os eventos para o E-Social, S1210, S1200, S1299, são os eventos de fechamento da folha, os eventos periódicos, remuneração, pagamento e fechamento. Esses são os principais. Eu preciso ter atenção também ao IR, ao INSS, verificar os eventos de retorno, os totalizadores no E-Social, o totalizador do FGTS também, que vai para a base de cálculo do FGTS digital, gerar a guia no FGTS digital e fechar DCTF web. Essas são as principais rotinas que nós fazemos. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Ai, chega, cansou. Chega a língua fica assim, ai, chega da dormência. Pouca coisa. E olha que eu não coloquei a questão da admissão da série. Não coloquei, tem mais coisa para ser incluída aqui.
Mas para os nossos principais pontos de atenção, eu quis relacionar esses para vocês, certo? Que são as coisas que a gente vai precisar ter ali de ponto a ponto que você precisa analisar no momento de fechar a folha. Sistema de folha não faz isso para você não, viu, gata? Viu, gato? Não faz. Ah, Miriam, mas a minha rúbrica da folha de pagamento está errada. A minha insalubridade não está calculando, não está entrando na base de cálculo da hora extra. Já vi casos assim. Sabe o que o sistema de folha fala? Problema seu. Quem tem a obrigação de conferir é você. Não são todos, mas alguns falam. Não, é mesmo? Me manda aqui então a base de cálculo, me manda aí a base legal que eu vou ver como é que faz a correção e aí vai corrigir daqui para frente. E o para trás? Não sei. O para trás aí é um problema seu mesmo, porque você não viu antes, tá? E aí quando eu estava atualizando esse material para vocês hoje, que ele vai ficar disponível, eu trouxe a tabela, uma tabela de multas que ela até é do box depois simplificado. Tem mais, mas foi o que deu para colocar aqui no material, que é a tabela de infrações trabalhistas atualizadas para o ano 2024, a Portaria do Ministério do Trabalho 66 de 2024. Então, ele tem algumas multas que foram atualizadas esse ano. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a questão da carteira de trabalho, atraso no pagamento de salário, contrato individual, cooperativa, falta de atualização no livro, férias, FGTS, não pagamento das verbas rescisórias. Mira, mas não é um salário, mas aqui são as multas que, caso de uma fiscalização, de uma autuação do Ministério do Trabalho, serão repassadas para o Ministério do Trabalho, não é para o empregado. Nenhuma dessas multas aqui é para o empregado, não, tá? São todas em um caso de uma fiscalização porque a empresa teve uma infração trabalhista. Ó, essa aqui, cadê? Registro de empregado, R$ 3.000. Tem as de saúde e segurança que eu nem relacionei aqui, são as mais pesadas. São as piores, é da parte de saúde e segurança. Um outro fato que eu trouxe para vocês aqui, que eu estou atualizando um material de um treinamento que eu vou fazer para o Conselho Regional de Contabilidade no interior da Bahia, referente a casos de processos trabalhistas, que aconteceu durante esse período, desde quando foi criado a Justiça do Trabalho. Então, aqui, lá em 2002, quando surgiu, era muito baixo, quer dizer, já era considerável, né? Só que houve um aumento de 2022 para 2023 surreal. Essa corzinha aqui azul, gente, não risca quadro não, pelo amor de Jesus, que atrapalha. Então, nesses processos aqui, essa linha azul mais escura, ela está querendo dizer os novos processos que foram criados, ó. E a linha mais azul mais clara são os processos que foram extintos, ou seja, que foram finalizados, foram baixados. Então, observam que em 2002 tinha o número de processos, mas eram extintos também um volume grande. Aqui, em determinado momento, exemplo, em 2014, não, 2019, foi baixado mais processos do que criados novos. Já em 2022 para 2023, houve um crescimento absurdo. E olha que quando eu fui fazer essa pesquisa aqui, que é um relatório que o próprio Justiça do Trabalho eles publicam anualmente, né, com o histórico dos processos, na minha mente, por ser uma pesquisa nova, quando houve a reforma trabalhista, aqui em 2017 para 2018, observa que o número é pequeno? De acordo com a reforma trabalhista ali em 2018, para agora, o número dobrou. Eu achei que era menos, porque houve ali uma grande questão, que o empregado ele não pode acionar a empresa na justiça se ele não tiver prova. Os empregados eles estão mais instruídos. Ó, esse crescimento aqui mostra a instrução dos trabalhadores, que é importante, gente. Quando tem menos processos, ou a empresa, né? Ou o Brasil está crescendo e está existindo ali empresas com melhor índice de qualidade na contratação de seus empregados. Mas aqui, para mim, é porque os empregados não têm ciência que eles podem. Eles não possuem ainda a ciência que eles podem.
Quando eu tenho um crescimento aqui, é porque as pessoas estão acordando, estão entendendo que tem coisas que elas podem ter direito. Que elas podem ter direito. Só que isso aqui é bom? Não é bom. Aí depende também, né? Falo que depende do ângulo, do ponto de vista. Não é bom pra gente quando fecha a folha. Até porque no E-Social existe uma obrigação. Esses novos processos aqui, eles vão significar novos eventos no E-Social a serem enviados. Então, aqui eu vou ter mais de 1 milhão de casos que foram abertos em 2023. Foram abertos em 2023, criando novos processos. Por dia, aqui eu fiz uma média, dá mais de 8 mil processos por dia criados no Brasil. Então, aqui depende do ângulo. Para os advogados é muito bom, para quem trabalha com cálculo judicial é muito bom, para quem vai enviar os eventos de reclamatória trabalhista, vai fazer serviços extras, no meu caso aqui, para mim é muito bom. Só que para quem trabalha no DP, para o meu caso no DP, como profissional do DP, não é tão bom assim. Mas isso não vai interferir se eu fizer a minha parte certa. Lógico que, Miriam, eu não sei que o empregado fez hora extra. A culpa é minha? Que o empregado colocou a empresa na justiça? Se eu não sei que ele fez hora extra, mas a minha culpa sabe qual é? Desde quando eu não aviso a empresa que ela tem que me avisar que o empregado fez hora extra. Ah, Miriam, mas tem que falar o óbvio. Tem que falar o óbvio, sabia? O óbvio. Já viu essa frase? E ela é pura e simplesmente. O óbvio precisa ser dito. Aí você tem que falar para a empresa. Empresa, tem alguma alteração para ser lançada na folha de pagamento? Tem alguma falta, alguma hora extra? Ah, menina, tem sim, ó, esse mês a funcionária. Então, quando você não pergunta, não questiona e fica no modo piloto automático, esse número pode ir crescendo. Assim como as empresas que querem ir bagunçar, que querem, né, como eu falo aqui na Bahia, tocar o terror. Também tem grande culpa aqui nesse percentual crescendo. Se fosse um lugar onde todo mundo quisesse fazer a sua parte, assim como também tem empregados que podem estar se aproveitando aqui também. Eu conheço casos de empregados que se aproveitam também. Então, se fosse uma legislação um pouco mais fácil, não estou falando que é barato contratar empregado, mas não tem outra opção. A legislação ela não me deixa outra opção. Ela não nos dá outra opção, certo? E aí eu trouxe mais. Nessa pesquisa eu olhei quais são os assuntos mais recorrentes que são solicitados. Ó, na Bahia, por exemplo, multa do FGTS, multa do artigo 477 da CLT, que é pagamento de rescisão fora do prazo, verbas rescisórias, aviso prévio e FGTS. São Paulo, deixa eu ver se tem São Paulo aqui. São Paulo, multa do FGTS, adicional de insalubridade, 477 o artigo, horas extras, aviso prévio. Tem um lugar aqui, cadê? Laranja. Deixa eu ver uma cor diferente. Aqui, horas extras. Não, horas extras tá praticamente em todos. Cadê? Aqui, Distrito Federal, rescisão indireta, multa do FGTS 40%, reconhecimento de vínculo, aviso prévio. Então, observa que são situações que eu posso ter na empresa e que, gente, é muito normal isso aqui ter, tá? É muito comum. É muito comum. Ó, pedindo férias, reconhecimento, 13º. São coisas do dia a dia, coisas rotineiras, que as empresas não fazem. O básico. O básico. Então, as empresas não fazem o básico na hora de pagar os empregados. Então, os principais assuntos solicitados no Brasil: multa da FGTS, adicional de insalubridade, verbas rescisórias, a multa do artigo 477 hora extra. E aí eu tenho vários pontos de vista. Pode ser que não reconheceu o adicional de insalubridade, pode ser que não calculou, pode ser que calculou com a base errada porque o sindicato fala que é para pagar de acordo com a convenção. Então, são diversas situações que eu posso ter aí. Não tenho como extrair esses dados, né? Eles fazem um censo comum e coloca ali os 5 principais pontos. Mas eu posso ter diversas situações. Quando eu não pago hora extra, eu não pago FGTS.
eu não tenho o reconhecimento daquela hora extra como a remuneração, eu não tenho ali a integração daquelas horas extras para o cálculo de férias, 13º, aviso prévio, as verbas rescisórias vão sair erradas. Então, acaba sendo uma bola de neve, tá? E aí, dentro do departamento pessoal, para que eu chegue a um sucesso, né, que aí sucesso profissional, ele pode ser algo subjetivo para você. Ele pode ser algo subjetivo. Ah, Miriam, sucesso para mim é eu ter dentro da CLT eu ser mais reconhecida, porque meu chefe ele não está reconhecendo meu trabalho. Ele só reclama, ele não consegue ver valor pelo que eu faço, ele não consegue enxergar o que é que eu faço, ou eu mesmo não me enxergo como uma profissional capacitada. Até as pessoas enxergam que eu tenho capacidade, que eu tenho possibilidade de crescimento, mas eu ainda não consigo enxergar, eu ainda me sinto insegura, eu me sinto com medo. Isso é normal, tá? Sucesso também pode ser que você, dentro da CLT, não conseguiu naquele emprego, mas você vai em busca de outro local de trabalho, você pode ter uma promoção. Sucesso também pode ser você prestar serviço, pode ser você trabalhar em home office, que é o meu caso, não é algo recente. Recente assim, tem o quê? Vai fazer 4 anos. Então, não é tão recente, né? Não é tão recente assim, mas era algo que eu nunca visualizei na minha vida. Mas eu passei, não, foi 2021, perdão. Desde 2021, quando eu comecei a empreender, comecei em 2020, mas em 2021 abandonei o presencial e consigo estar fazendo não só os trabalhos aqui de treinamentos, mas dentro do meu escritório contábil, dentro da terceirização, dentro de consultorias, está atingindo cada vez mais degraus. E é isso que eu quero para que vocês façam também. Eu quero que vocês passem pelo DP sabendo que existe uma base, um alicerce para a sua carreira profissional. E para que você venha dar os próximos passos, você precisa de quê? Quais são os pontos que a gente precisa para dar esses próximos passos? Eu preciso me tornar um especialista, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso não ter medo, eu preciso ter mais segurança. Só que essa segurança, ela mesmo que venha acontecer erros, até eu acho que você consiga se tornar seguro, você precisa entender, poxa, fiz o cálculo, deu certo. Mandei a folha de pagamento da empresa, pagou de primeira. Consegui diminuir o prazo. Consegui interpretar e mandar uma resposta no e-mail com a base legal para o empregado. Eu lembro que quando eu fui no meu segundo, em 2013, no meu segundo emprego na CLT, que eu fui para ser auxiliar de DP, o meu chefe falou assim: seu contrato de trabalho ele vai ser renovado. Na época tinha homologação do sindicato. Seu contrato de experiência ele vai ser renovado se a homologação do sindicato der certo. E aí eu fui com medo, mas eu fui e deu certo. Mas tava ali por dentro de mim que não ia dar certo, porque eu tava muito insegura. Mesmo com o cálculo de rescisão, Miriam, mas você já tinha experiência. Mas eu tinha uma experiência como profissional totalmente mecânico, certo? Então, para a gente ter essa segurança, a gente vai precisar errar. Só que, dentro desses 13 anos no departamento pessoal, eu entendi que é possível você se tornar um especialista, você se tornar especialista e verificar de forma, colocando a mão na massa e interpretando por trás daquela coisa. Observa que eu falei para vocês o seguinte: a insalubridade, regra geral na CLT, a insalubridade, geral na CLT, ela fala que é salário mínimo. Mas eu já trouxe o que para vocês? Por que que eu falei que é salário mínimo, regra geral? E aí falaram, não, mas a minha convenção fala que é o piso da categoria, né? O salário base. Ou é o salário do empregado. Mas eu tenho que olhar de ver de outro ângulo. É diretamente salário base? E o que é que está por trás disso? Como é que eu posso trazer outras formas de apresentar aquela possibilidade para vocês? Então, eu tenho que interpretar, ok, existe ali uma primazia da realidade, que a convenção fala isso, a condição mais favorável, que seria a convenção, mas eu posso ter situações também que o empregado ele vai receber menos porque o salário dele é menor. E aí eu aplico a CLT, porque é a condição mais favorável para o empregado. Então, eu quero trazer para vocês essa linha de raciocínio que eu defendo, que é dentro da mentoria DP na prática, que é domine as ferramentas e as rotinas do departamento pessoal com segurança e seja um profissional mais valorizado e reconhecido dentro do mercado. Que eu sei que vocês querem isso. Ninguém quer passar aqui no DP, aí eu quero passar uma chuva. Ninguém.
né? Falamos aqui, quem gosta do DP gosta, quem não gosta acaba abandonando o mesmo barco, né? Mas somos os guerreiros. Somos guerreiros do departamento pessoal. Então ninguém quer passar uma chuva. Ninguém está aqui para perder tempo. Ninguém está aqui para brincar de fechar a folha de pagamento, até porque é uma atividade, é uma área boa? É. A atividade ela é maçante? Às vezes sim. Às vezes a gente vai se estressar com folha de pagamento, com cliente, com funcionário. Eu não vou romantizar as atividades. A gente se estressa muito, não é pouco. Eu me estresso demais. Eu falo aos funcionários, manda a figurinha lá engraçada para desestressar, mas a gente sabe que a rotina é pesada. Não é fácil. Não é fácil. Então, dentro da mentoria, ele é um programa completo voltado para profissionais do departamento pessoal que desejam dominar a área, se manter atualizados de acordo com o E-Social e com a legislação, ligando a legislação teórica com a parte prática, com essa visão mais macro. E a gente sabe que a legislação em si, se eu for aplicar a CLT, eu vou aplicar nesse caso que eu trouxe aqui da colega, que trouxe que o sindicato dela fala outra visão, eu vou aplicar errado. Eu vou aplicar errado, porque eu não olhei a convenção. Então, tá vendo que tem várias situações que é apenas o cálculo de uma hora extra que eu trouxe aqui, que a gente pode ter diversos ângulos, pontos de vista. O que é ponto de vista? A vista de um ponto. Então, depende de qual ângulo a gente está falando. E a proposta é que você se torne um profissional mais capacitado, com conhecimento sólido em 3 meses. Né? Que tive um aluno recentemente na turma, que a turma ainda nem acabou, dele foi menos de 3 meses, mas eu coloco esses 3 meses, que é em torno quanto dura a formação. Mira, é só 3 meses? Não, não é só 3 meses. O que eu acho bacana, e Júlia está aqui, até que é a pessoa que me ajuda no suporte, é que dentro da mentoria, você não vai ter suporte apenas, eu estava lá lendo a aula de hora extra, eu estava lá assistindo o replay da aula de rescisão, eu fiquei com dúvida sobre tal assunto, isso e isso. Vocês vão ter o suporte de assuntos do dia a dia, como foi o caso da aluna hoje. Mira, estou com a dificuldade. Como é que eu calculo o salário proporcional do tempo parcial? Tá certo isso aqui? Vocês vão ter a possibilidade, se vocês quiserem utilizar. A gente deixa espaço para que vocês possam acessar de dúvidas do dia a dia. Porque eu não quero que vocês saiam apenas como algo que é teórico e engessado. O intuito de uma mentoria, quando eu falo mentoria, e eu estudo muito, não só sobre o departamento pessoal, mas sobre outras áreas também, mentoria é acompanhamento, mentoria é direção. Mentoria é falar assim, eu, no seu caso, faria assim. No seu caso, eu agiria assim. Vocês vão receber áudio, vocês vão receber a orientação minha e de Júlia, falando, olha, de acordo com o que você está me perguntando, seria essa a resposta. Mas me conta mais um pouquinho sobre essa situação, que é isso que a gente quer trazer para vocês, certo? E aí vocês podem estar se perguntando, e quanto é que eu investi nisso? Quanto é que vocês vão investir nisso tudo? Dentro da mentoria, além das aulas, são aulas ao vivo, na prática. Vamos colocar aqui, 80% das aulas elas são ao vivo, na prática e no Zoom, tá? E no Zoom, como é a nossa aula aqui. Vocês vão ter acesso a aulas complementares gravadas. Por exemplo, tem aulas lá de como consultar o FAP. E não deu nem tempo de mostrar tanto aqui para vocês. É um treinamento de mais de 60 horas. Não dá para trazer aqui em 3 dias todo esse conteúdo. E além de que, vocês vão ver na prática. Então, vai ter grupos exclusivos do WhatsApp para tirar dúvidas sobre o assunto da aula e do dia a dia. Materiais complementares como checklist de implantação, modelos de contrato, rotinas, orientações informativas para você mandar para o seu cliente. Miriam, saiu alteração na legislação, os alunos vão ter acesso a materiais atualizados sobre essas mudanças. Vai ter acesso a um roteiro completo da admissão de empregados sem erros. Aula de social para MEI, né, que é um bônus que nós temos. Aula de social para doméstico, que é uma legislação diferente. A Lei Complementar 150 da empregada doméstica, ela não é da CLT, é uma outra legislação. Vai ter acesso a um workshop de como empreender no DP, como mais de 10 oportunidades de ganhar dinheiro no DP para quem quiser. Quero monetizar no DP, quero ter uma renda extra no DP. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso. Vai ter uma licença do domínio sistemas no computador do aluno. Isso mesmo. Nós temos uma parceria aqui com a Domínio Sistemas,
E aí nós fazemos o processo de liberação do sistema de testes para vocês. Então, vocês vão ter acesso a um sistema que vai ficar instalado o sistema de testes para você praticar. Então, vai ter uma aula de admissão. Nós temos uma parte do módulo que é teórico, admissão sem erros. Depois nós vamos ver a parte prática. Olha, agora vamos fazer todo o processo de admissão, tudo que a gente viu, vamos fazer o preenchimento, vamos ver quais são os documentos necessários. Depois vai ter aula teórica da folha de pagamento. Vamos ver agora o lançamento da folha. Hora extra, adicional noturno, comissão, periculosidade, insalubridade, falta e diversos lançamentos. Não é só apertar, calcular a folha de pagamento. Marketing digital no DP, que é junto com o Como Empreender e outras aulas que não deu nem para colocar aqui, como posicionamento, o que é analisar de uma empresa, o E-Social na prática, DCTF Web, rescisão do contrato, férias, planejamento tributário, esqueci planejamento tributário. Planejamento tributário, onde nós vamos falar ali o que é FPAS, não deu para falar aqui, o que é RAT, o que é código de terceiros, como calcula o INSS do empregado, como calcula o INSS do empregador, qual é a diferença da empresa do Simples Nacional, Simples Nacional anexo 3, 4, lucro presumido, MEI. Então, a gente precisa ter uma visão, porque quando eu trabalho, por exemplo, no meu escritório contábil, quando eu trabalho em escritório contábil, eu preciso entender diversas regras de folha de pagamento. As rotinas do E-Social são iguais, mas o que é que muda? O regime tributário. Um empregado no lucro presumido, ele é muito mais caro do que uma empresa um empregado no Simples Nacional. E aí, quando eu vou apresentar na contratação para a empresa, eu posso falar assim, ei, empresa, deixa eu te passar. Quanto é que vai custar esse empregado aí para você? Para que você decida na contratação fazer o procedimento correto. Porque as empresas, às vezes, podem aplicar, podem querer colocar um empregado sem registro, que não sabe quanto o empregado custa. Eu não sei quanto o empregado custa. Então, você vai ter acesso a tudo isso, além de materiais de como fazer essa simulação, tá? Tudo isso deveria ser pelo valor de R$ 2.029, sem contar os bônus que vocês vão ter acesso. Porém, você não vai pagar isso. Eu sei da realidade dos profissionais de DP. Eu sei. Até porque eu era como vocês. Certo? Eu era como vocês. E nós falamos aqui, quando eu comecei no DP, eu ganhava um salário mínimo. E muitas vezes, para que a gente consiga ter um plus, eu preciso dizer, eu mereço um plus. Eu mereço um plus. Oh, eu fazia só só fazia só admissão. Eu só fazia admissão. E agora eu estou fazendo mais social, eu estou conferindo para a classificação tributária da empresa. Eu já tive aqui uma situação, eu já consegui resolver um problema do E-Social. Que o E-Social, gente, o E-Social, ele não é mais um diferencial. Vou deixar claro para vocês. Ele é uma obrigação. Todas essas rotinas que eu falei aqui, que tem módulo para cada uma, a gente vai aprender e depois nós vamos ver como é processado isso no envio para o E-Social. Porque o E-Social é uma realidade. Todas as empresas precisam enviar. Todas as empresas precisam enviar. Então, aí vai ter todas essas rotinas integradas ao E-Social. Apurei, cadastrei, fiz a admissão, depois teremos uma aula de E-Social teórica, depois a materialização disso no E-Social. Conferindo, enviando uma empresa para o ambiente de testes e depois conferindo empresas no ambiente real para vocês verem isso. FGTS Digital e DCTF Web também, tá? E aí o bônus que vocês vão ter acesso dentro aqui da base do DP. Então, o que é que vocês vão receber? Recapitulando. Todos os processos do DP, alinhando teoria e prática com mão na massa. A gente só aprende praticando. Não dá para aprender sem praticar. É que nem fazer o bolo. Não dá para aprender a fazer um bolo lendo só a receita. Você vai se manter atualizado com as últimas mudanças na legislação trabalhista. A gente vai ter uma aula, estamos providenciando agora esse mês uma aula sobre Perdicomp, que não tinha. Então, eu estou verificando com os alunos o que está faltando, tirando ali algumas sugestões. Então, vai ter uma aula de Perdicomp. Então, justamente para trazer o máximo de vivência do dia a dia. Porque tem muitos cursos que vocês veem aí
Que a pessoa fala assim, ah, eu tenho que a empresa vai precisar pagar o RAT. Tá. E como é que eu sei como eu consulto o RAT? Como é que eu sei qual o percentual do RAT? Gestão eficiente do E-Social, onde você vai ter ali o E-Social, onde você vai conseguir gerir com segurança e eficiência no seu departamento pessoal. E o reconhecimento profissional. Esse reconhecimento, ele é a partir do momento que você se torna um profissional mais capacitado, mais seguro das suas rotinas, do que você está fazendo, e não se tornar apenas um robô, que é isso que a gente não quer, que eu não quero para você, que eu não gostaria de estar. Quando eu estive nessa posição, eu me sentia péssima, eu me sentia insegura, eu parecia uma estagiária. Quem é estagiária aqui não leve a mal. Mas eu era uma pessoa que não tinha ainda experiência. E eu me sentia uma pessoa que a empresa não poderia contar. Não é isso que eu queria. Eu queria ver, poxa, será que eu vou conseguir dar conta disso? E para isso eu tive que me desafiar, tá? Não foi fácil, mas também foi possível. Dentro da mentoria, como eu falei, as aulas elas são ao vivo, elas ficam gravadas por um ano para você consultar. Vocês vão ter acesso ao suporte no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas do seu dia a dia. Então, vocês conseguem adquirir hoje, até hoje, tá? Os primeiros inscritos até hoje vão ganhar um bônus exclusivo, que é a camisa dos Guerreiros DP. CLT, folha de pagamento, social, café, Guerreiros DP. Vai ser um bônus que a gente está trazendo aqui como presente para vocês, além de outros que eu não vou falar agora, tá? Que vai ser, vocês vão conhecer depois que vocês entrarem dentro da mentoria. Então, eu espero que vocês venham fazer parte da 17ª turma dos profissionais que estão ali se tornando mais capacitados no departamento pessoal, conseguindo melhores posições, tem aluno já sendo promovido, tem vários alunos aí que já tem escritório físico, que começou no DP sem saber nada. Eu estava vendo, antes de começar aqui, uma aluna que estava fazendo rescisão do contrato de trabalho por justa causa, e ela já ensinando outros profissionais de como é que fazer esse processo, porque ela se tornou uma profissional mais segura dentro da mentoria. Então, quem quiser fazer parte, vocês podem parcelar no cartão em 12 vezes de R$ 80 uma pizza. Se economizar uma pizza no mês, já paga uma formação para que você se torne um profissional mais capacitado. É só, às vezes, abdicar, tá? Ou 797 no Pix, ok? E lembrando que os primeiros inscritos vão ganhar esse presente exclusivo que as turmas anteriores, inclusive, não tiveram. Bom, estamos chegando ao final da nossa base do DP. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou liberar aqui o chat para a gente tirar dúvida, se for o caso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse material. Eu vou liberar aqui também no chat o material para vocês baixarem, aqui da base do DP. Eu falei que ia liberar para quem estivesse na aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Quem vai assistir a gravação não vai ter acesso ao material. E isso é um compromisso que a gente sempre coloca para os profissionais que ficam até ao vivo. Por quê? Deixa eu parar aqui.